Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Cris Krum, sou arquiteta e light designer e hoje eu vou mostrar para vocês aqui como a gente fazer a iluminação de uma bancada de cozinha para evitar aqueles sombreamentos indesejáveis na hora que a gente está preparando os alimentos. Então, para ter acesso a esse vídeo e alguns outros que eu estou organizando sobre algumas dicas aí de iluminação, é só vocês acessarem o meu canal do YouTube. Eu vou deixar um linkzinho aqui embaixo. E aí vocês podem ser notificados toda vez que eu postar um vídeo novo. Nesse vídeo hoje eu vou mostrar um estudo de caso mesmo, que é na minha casa, como é que eu fiz esse projeto, o produto que foi utilizado, questões de instalação, alguns probleminhas que tiveram na hora de executar e como é que foram solucionados. Tá? Eu convido vocês então para ficar aí até o final para ver até um esqueminha que eu fiz no AutoCAD, que é bem prático, para quando vocês estão projetando. Então, hoje em dia, quando a gente está trabalhando a iluminação das cozinhas, nós temos que pensar que geralmente hoje os espaços eles estão super integrados, então a gente tem a cozinha junto com sala de jantar, sala de estar, então a gente tem que pensar numa iluminação funcional para a área de trabalho mesmo, de preparo dos alimentos, de lavagem, né? Então, porque a iluminação ela vem para compor esses ambientes e não criar. A gente não quer mais aquela iluminação difusa, super geral, zona, né? A gente quer que ela seja realmente funcional e componha com a iluminação do restante do espaço, criando essas cenas aí para um maior convívio da família e dos amigos, né? E essa iluminação, então, ela pode ser feita de diversas maneiras, né? A gente pode trabalhar com pendentes, a gente pode trabalhar com uma iluminação mais geral, uma iluminação mais linear, pontual. Aqui o que a gente pode ver, né, é que a iluminação ela está sempre focada, direcionada para os espaços que a gente necessita dela. Os demais espaços desse ambiente pode estar com um nível de iluminação mais baixo para criar então essas cenas, né, esse clima no espaço. Aqui a gente pode ver algumas soluções que foram utilizadas nesses projetos, né? Às vezes a iluminação ela pode ser linear, mas ela também pode ser uma luz mais difusa, né? Ou até mesmo pontual. Tudo isso vai depender se a gente está trabalhando com um projeto, qual é a nossa intenção de projeto, né? Então, se ainda está na etapa de projeto, é bem tranquilo de propor essas ideias, mas também a gente tem que levar em consideração que muitas vezes esse ambiente já está pronto, que é o caso desse que eu vou apresentar para vocês hoje, e aí nós temos que fazer algumas adaptações e às vezes ir por uma solução um pouquinho mais fácil, né, mais simplificada. Às vezes não é bem a que a gente tinha na ideia do projeto, mas que realmente funcione, né? Então, aqui a ideia também dos pendentes, às vezes, para fazer essa iluminação das bancadas. E aqui dá para ver bem direitinho o que acontece quando a gente não tem a iluminação sob esse armário, né, suspenso ou sobre essa bancada onde a gente está preparando os alimentos. Aqui tu pode ver bem certinho como a pessoa pode acabar fazendo sombra sobre essa bancada quando a gente só tem um ponto central, né, mais para trás da pessoa, digamos assim, no ambiente. E aqui quando a gente tem essa opção de colocar uma iluminação debaixo do armário aéreo, aqui no caso foi utilizada uma fita de LED, preenchendo então aquela sombra que antes nós estávamos gerando. Aqui é o espaço então, é a cozinha que a gente trabalhou essa iluminação, é a cozinha da minha casa. Então vocês podem ver que é um ambiente bem escuro, os materiais são escuros e eu e meu marido a gente realmente gosta desse clima mais intimista, né? Uma iluminação não tão forte, porém a gente estava tendo problema na hora de cozinhar porque realmente estava bastante escuro, né? Então como é que eu pensei na solução prática, econômica, né? E que a gente conseguisse resolver a iluminação dessa bancada de preparo, de lavagem, né? Eu vou mostrar para vocês rapidinho um vídeo aqui, enquanto o pessoal estava fazendo a instalação dos móveis. Aqui então é uma barrinha que foi colocada sob o móvel, né? E aí inicialmente eu pedi para o pessoal da equipe dos móveis fazer a fixação da fita
e eles acabaram colocando essa fita bem rente a essa saia, né? Eu não estava aqui no momento que eles fizeram a instalação, então deu alguns probleminhas, porque o ideal era ela não ficar aqui colada, mas sim mais para o meio desse armário aéreo. Depois eu vou mostrar para vocês por quê, né? Aqui vocês podem ver o que aconteceu na hora que eles, como ficou muito rente da sainha, acabou fazendo um sombreamento no meio da bancada, né? Então eu tive que chamar eles aqui depois para a gente mover essa fita mais para o meio do armário aéreo, para a gente evitar então esse sombreamento, essa linha, né, que estava marcando bem no meio da bancada. Né? Mas isso são questões de projeto que poderia ter sido muito bem evitado se eu tivesse passado para eles direitinho o posicionamento dessa fita. Né? Porque o que acontece é que a fita de LED, não sei se vocês conhecem como é que ela é, mas ela tem 12 milímetros de largura, assim, é uma fita bem estreitinha, ela é fininha, né? E ela é composta por vários pontinhos de LED. E esses LEDs, eles têm um ângulo de abertura, ele tem, geralmente, praticamente todos os fornecedores é a mesma coisa, é 120 graus de abertura. Então, se a gente colocar esses 120 graus sendo barrados por aquela saia do móvel ali, a gente acaba ocasionando aquele sombreamento que vocês conseguiram ver naquele vídeo ali. Então, aqui, bem esquemático, só para vocês entenderem, a gente consegue ver aqui como é que eles instalaram no início, a sombra que foi feita no meio da bancada, né? Aqui eles tendo que remover então a fita bem do cantinho e deslocar ela para o centro do móvel. Aqui ela ficou a cerca de 10 centímetros dessa saia. Eu vou mostrar depois para vocês no esqueminha do AutoCAD como é que a gente define essa posição. E aqui depois ela, então, o resultado final, que ficou bem melhor, porque a bancada ficou toda iluminada de forma bastante homogênea. Esse é o resultado final aqui da bancada. Aqui a gente pode ver, então, ela ficou super bem iluminada, e o legal é que inclusive destacou, né, esse revestimento que a gente tinha na parede, que antes não estava sendo tão valorizado, e agora com a iluminação ele estava sendo. Né? Então eu vou mostrar agora para vocês no AutoCAD como é que a gente poderia ter feito essa previsão da localização da fita de LED e já ter passado para o pessoal que estava fazendo essa instalação. Né? Então assim, um desenho super basicão aqui. Essa é uma vista, né, do móvel da cozinha, e aqui assim a gente tem ele como se fosse um corte esquemático, né? Isso aqui não é nada para mostrar para cliente, não precisa ficar bonitinho, é realmente uma coisa bem prática para quando vocês estão projetando ter certeza da localização dessa fita, né? Então o que eu faço? Eu desenho aqui a fita em vista e coloco esse ângulo de abertura do LED de 120 graus, né? E aí dá pra gente mostrar aqui bem certinho o que aconteceu no início, ó. Se eu colocar essa fita como eles tinham previsto lá, bem rente à saia do móvel, toda essa linha aqui, né, que estaria aqui até lá embaixo, aconteceu isso daqui lá, né? A gente barrou a iluminação na metade da bancada e não era isso que eu queria, né? A solução do nosso projeto era iluminar a bancada toda de forma bem homogênea. Então, o que a gente tem que fazer é mover essa fita mais para o centro do móvel, que foi o que acabou sendo feito, e aí sim a gente ter toda a bancada iluminada. Então, para vocês verem como é prático, né, bem facilzinho esse esquema de utilizar de fazer no AutoCAD,
E aí tu pode ir brincando, jogando esse facho de luz, né, a luminária, para ver quais seriam as implicâncias de a gente botar mais para o fundo, mais para o meio, mais para frente, né? Então eu acho que é uma dica bem prática para quando vocês estão projetando, e aí já vai colocar lá que a fita tem que ficar a 10 centímetros da borda do móvel, né? Outra coisa que é legal da gente lembrar na hora que a gente está projetando isso é que essas fitas de LED, a maioria delas são 12 volts. Então a gente precisa pensar onde que nós vamos localizar o driver, né, dessa fita, a fonte da fita, que isso geralmente tu pode colocar uns 5 metros de distância. Então nesse caso a gente colocou sobre o móvel, né, isso ajudou bastante na hora de instalar ali, e colocou um acionamento pequenininho na lateral do móvel, não ficou junto do outro interruptor da iluminação geral da cozinha, mas ficou num cantinho assim, bem fácil de acionar, né? Então eu espero que tenha sido bem prático aí esse vídeo. Questões de intensidade da fita, temperatura de cor, índice de reprodução de cores, isso é muito importante a gente levar em consideração também, né? Nesse caso aí a gente usou uma fita de LED de 2700 Kelvin, que é aquele tom de luz um pouquinho mais amarelado, né? A gente queria essa luz mais aconchegante, e também com um índice de reprodução de cores bom, porque, enfim, a gente está trabalhando com alimentos, então a gente precisa destacar as cores fiéis desses alimentos, né, desses produtos, na hora que a gente está cozinhando ali. Então tudo isso são assuntos para a gente trabalhar aí em outros vídeos, e reforço de novo aí o convite para vocês acompanharem o canal do YouTube e inclusive sugerirem temas, né? Eu vou adorar aí saber se essa dica foi útil, se vocês gostariam de saber sobre outros detalhes desse projeto ou de outros assuntos, para a gente ir construindo junto esse canal, tá bom? Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.